se lembra do Pokémon? Aquele desenho que os treinadores jogavam a bolinha e saíam os bichinhos e os bichinhos evoluíam. Eu posso dizer que hoje, mesmo que tenha pessoas que não gostam, e também tem muitas pessoas que gostam, esquecer ou não saber o que é impossível, pois o Pokémon fez parte da geração de todo mundo. Eu confesso que eu era um fã inveterado do Pokémon. Para falar a verdade, eu sou fã até hoje, só não tenho tanto tempo para me dedicar, não é? Mas e você? Como é que você falaria eu era um fã e eu ainda sou fã nesse contexto? Meu nome é professor Rodrigo e hoje eu estou aqui para ensinar a vocês o verbo to be no passado. Você sabe usar? Não sabe? Então, pega papel e caneta porque é hora da vinheta. E como foi dito, hoje é a nossa aula sobre o verbo to be no passado. Portanto, se você tem pouco conhecimento, nenhum conhecimento ou algum conhecimento, essa aula é importante para você relembrar ou aprender alguma coisa comigo. Bora lá? Como eu disse no início do vídeo, I was a huge Pokémon fan. Eu era realmente um fã de Pokémon. Now I am a regular fan, um fã regular. Não tenho, infelizmente, tanto tempo para jogar os jogos, e nem para assistir desenhos no YouTube. Mas o conceito principal está aqui, ó. Era um bichinho, normalmente bem bonitinho, bem fofinho, que tinha um determinado poder e a ideia era fazer esse bichinho evoluir para um bichinho tão fofinho quanto, só que bem mais poderoso. No caso aqui nós temos o Pichu, né? E o que nós podemos dizer sobre o Pichu? Pichu, he was short, ele era pequeno. He was weak, realmente ele era fraco. E he was immature, ele não tinha tanta experiência de combate, então ele era mesmo imaturo. Daí ele evolui para o Pikachu e evolui para o Raichu. O que nós podemos dizer de um Raichu hoje? He is tall, ele é mais alto, ele é alto aqui. He is strong, ele é forte. E he is mature, ele é maduro. Maduro nesse caso é que ele já tem experiência de batalha, não é? Vamos ver outros Pokémons? Esses daqui eram icônicos. Eu gostava muito dos três, mas o meu preferido era a tartaruguinha de água, que era o Squirtle. Eu gostava bastante dele. Não achava o Blastoise, o último, tão legal quanto. Mas eles dividem uma característica em comum. Esses três aqui, quando eram menorzinhos, lá na primeira fase, como que eles eram? They were short, eles realmente eram pequenos. They were weak, eles eram fracos. They were immature. Eles eram imaturos, eles não tinham tanta experiência em batalha. Eles evoluem para o estágio do meio e evoluem para o outro estágio final. E onde eles estão no momento? They are tall, de fato eles são altos. They are strong, eles são fortes. They are mature, eles são maduros, ou seja, eles têm muita experiência de batalha. O que eu quero dizer com isso tudo? E eu venho mostrar aqui para vocês, é bem simples, que todas as sentenças que tinham a ver com os Pokémons, e até a mim mesmo, enquanto fã, no passado, ficaram lá no passado. Ou seja, não fazem mais parte do nosso presente. Essas sentenças estão aqui em amarelo. Quando eu digo I was a huge fan, eu era um grande fã. Eu posso dizer que agora, no presente, nesse momento que eu estou falando, I am a regular fan. Eu sou um fã regular, normal. Agora, se vocês têm boa memória, eu tenho certeza disso, vocês vão ver que essas sentenças em azuis aqui à direita, elas são o verbo to be no presente, mas as aulas do verbo to be no presente já foram passadas, então não tem necessidade de repetir. O que eu quero é que vocês olhem para as sentenças da esquerda, onde o verbo to be está no passado. Percebam comigo que no comparativo, quando eu digo I am aqui ó, no presente, à direita, de azul, e he is, eu vou ter o quê? I was e he was. Ou seja, tudo que é am e is no presente do verbo to be vai virar was no passado. Enquanto eu tenho aqui ó, no azul they are, eu vou ter they were. Resumo da história, tudo que é is e am vai virar was no passado. Tudo que é are vai virar were no passado. Atenção na pronúncia. I was, não é I was, com som de A, apesar de estar escrito como A, não tem som de A, tem som de O. I was, e aqui they were, apesar de ser escrito com E, tem som de então é I was e they were, certo?
Quadro meramente comparativo. I am no presente. He is no presente. I was no passado. He was no passado. You are no presente. You were no passado. Esse quadrinho comparativo é só mesmo para vocês entenderem a forma. Certo? Esse quadrinho aqui eu gosto bastante porque ele nos explica a forma afirmativa, negativa, negativa contraída e interrogativa. E aí você que é esperto percebe, professor, o senhor esqueceu. Você teve um lapso e não colocou aqui o afirmativo contraído do verbo to be, porque nós temos isso, professor, no verbo to be no presente. Pois é, querido aluno, você não percebeu errado. Não tem essa forma aqui porque ela simplesmente não existe mesmo, tá? Quando eu tenho aqui um afirmativo, I was a teacher, eu era um professor, ou you were teachers, vocês eram professores, eu não consigo contrair isso no afirmativo. Por isso não está aqui presente. Compensação, eu consigo fazer essa contração no negativo. I was not a teacher. I wasn't a teacher. Percebam que para fazer o negativo, eu coloco not depois do verbo to be, que vai ser was e were, já que eles estão no passado. O interrogativo permanece do mesmo jeito. Enquanto eu digo I was no presente, eu inverto e digo was I no passado. Eu digo were you no passado. Were they no passado. Isso quer dizer o quê, minha gente? Que se eu usar determinado pronome para fazer a pergunta, exemplo, were they teachers? Eu usei o pronome they. Então, a resposta terá obrigatoriamente que conter o pronome they, seja ela positiva ou negativa. Igual apresenta aqui. Ó. Yes, they were. No, they weren't. Oh, were you teachers? Vocês eram professores? Oh, yeah, you were. Vocês eram. No, weren't, vocês não eram. Was he a teacher? Ele era professor? Positivo. Yes, he was. Negativo. No, he wasn't. É claro que toda explicação vai levar-nos a uma prática, e é isso que eu quero que vocês façam aqui. Eu quero que vocês pratiquem o uso do verbo to be no passado com essas sentenças aqui. Percebam, number one, eu tenho aqui ó, um was. He was very tired yesterday. Ele estava muito cansado ontem. E por que eu usei o was aqui? Porque eu tenho o pronome he. He pede was. 2. Number 2. They were not very happy together. Eles não estavam muito felizes juntos. Por que eu usei were? Porque o pronome é they e they vai pedir were. Certo? Agora é hora de vocês praticarem, analisarem essas sentenças. Tira um tempinho e escreve para mim was ou were em cada uma. Let's go! Hora da correção. Vamos comigo? Number 3. You were very angry with me last night. Você estava muito zangado comigo noite passada. Number 4. Her doctor was not very helpful. O médico dela não foi de muita ajuda. Number 5. They were in France last summer. Eles estavam na França no verão passado. Number 6. Mr. Jones was not in the office yesterday. O Mr. Jones não estava no escritório ontem. Number 7, I was in bed all morning. Eu estava na cama a manhã inteira. Number 8, it was not very warm in the swimming pool. Não estava muito aquecido, muito quente, muito morno na piscina. Number 9, you were not very friendly to my sister. Você não foi muito amigável com a minha irmã. Number 10, she was a beautiful baby. Ela era uma bebê muito bonita. Number 11, the children were awake early this morning. As crianças estavam acordadas cedo esta manhã. Pesadelo às vezes, né? Number 12, I was not with them in the restaurant. Eu não estava com eles no restaurante. Number 13, Ruth was on holiday last week. A Ruth estava de férias semana passada. Number 14, it was a very nice letter. Isso era uma carta muito legal, muito boa.
Number 15. We were very pleased to see you. Nós estávamos muito agradados de ver vocês. Number 16, perdão. Kellen and his brother Josh were here last night. O Kellen e o irmão dele, Josh, estavam aqui a noite passada. Desafio número 2. Esse daqui está um pouquinho mais complexo para testar tudo que vocês já sabem. Afinal, não é? Com grande conhecimento vem grandes responsabilidades. Aqui não somente o was e were, vocês vão ter que usar, mas também o wasn't e o weren't no passado, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês analisarem essas sentenças e então completá-las de acordo, certo? Let's go! Vamos para a correção, então. Como aqui tem 2 diálogos, eu vou dar as respostas primeiro para vocês e então, depois, eu vou traduzindo, dizendo o que cada sentença significa. Vamos lá. Were you and Susan at the party last night? Yes, we were. Was it good? No, it wasn't. The music was awful. Where were you? I was ill. Where were you born? I was born in Australia in 1919. Were your parents Australian? No, they weren't. My mother was Italian and my father was Greek. Diálogo 1. Você e a Susan estavam na festa noite passada? Sim, nós estávamos. Foi boa? Não, não foi. A música estava horrível. Onde você estava? Eu estava doente. Diálogo 2. Onde você nasceu? Eu nasci na Austrália, em 1919. Os seus pais eram australianos? Não, eles não eram. Minha mãe era italiana e meu pai era grego. Chegando ao fim de mais um desafio com louvor, com a garra de sempre. Congratulations, vocês conseguiram mais uma vez chegar ao fim de uma aula. Com certeza esse conteúdo vai ajudar bastante vocês futuramente com os conhecimentos de inglês, mas não é porque ajudou vocês que você vai reter esse conhecimento. O que eu pediria como gentileza para vocês? Curtirem, comentarem, compartilharem esse slide, essa aula com amigos que vocês têm e que possam se beneficiar dessa aula e o principal, se inscrever no meu canal, né? Porque cada vez que eu criar um vídeo explicativo, um vídeo bacana desse, que ajuda bastante vocês podem receber diretamente, certo? Por isso, meus queridos, um grande beijo para vocês. See you all. Study English. Have fun. Bye, bye. Damn.